A paz do Senhor para meus queridos irmãos, meus amigos, né? Todos conectados aí no Facebook, na internet. Estarei trazendo uma palavra hoje que Deus colocou no meu coração, que vem ardendo em meu coração, e eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, porque é algo que eu considero de extrema importância nos dias de hoje e que poucas pessoas têm falado. E eu vou ler aqui, juntamente com os irmãos, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Esse é o texto básico daquilo que eu vou estar me expressando para os meus queridos amigos e irmãos em Cristo, que diz o seguinte, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor prometeu a coroa àqueles que o amam. O assunto que eu vou conversar hoje é um pouco polêmico, né? Mas de extrema necessidade. Eu não estaria aqui falando sobre esse assunto se eu não tivesse passado por algumas situações até desagradáveis, né? Que eu me deixei levar, que serviu de experiência, e também se eu não tivesse amor por você. E também se eu não tivesse disposto a obedecer à voz de Deus que soprou em meu ouvido. Então, aqui no livro de Tiago está dizendo que Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, o seu próprio desejo. E o que eu venho trazer nessa manhã é sobre internet. É uma coisa que eu já mexo há muito tempo e consegui assim algum aprendizado pela misericórdia de Deus, que foi muito bom, tem sido muito bom para a minha vida. Mas é algo que eu tenho visto muitas pessoas se perderem. Como eu comentei anteriormente, eu mesmo já cometi falhas, erros por causa da internet. Falando sobre o lado ruim da internet, o lado negativo. E o que acontece? Nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo ainda na pandemia, onde muitas pessoas ficam em casa, muitas pessoas carentes de conversar com alguém, pessoas carentes, né? Talvez de arrumar um namorado, uma namorada, e enfim. E às vezes acabam buscando recurso na internet, né? Uma válvula de escape, que nós sabemos que o certo mesmo seria nós buscar mais a palavra de Deus, buscar mais estar próximo de Deus, que nós podemos fazer isso também através da internet. Só que devido a uma necessidade, uma carência emocional, não sei, coisa parecida, as pessoas começam a buscar na internet. Então eu volto lá atrás, quando começou o Facebook, cerca de 18 anos atrás, aproximadamente, 17, 18 anos, tinha poucos recursos, né? As redes sociais, elas tinham poucos recursos e você lidava com ela mais fácil. E ela era prejudicial, era sim, mas talvez nem tanto como hoje. Então hoje, primeiro que o Facebook ele sabe tudo da sua vida, né? Porque com a inteligência artificial, com a coleta de dados, ele sabe tudo que você faz. Às vezes você faz aquele teste lá, meu Deus, como é que o Facebook sabe? Pô, ele sabe porque ele vem, faz toda a somatória do que você escreve, do que você busca, no próprio Google, entendeu? E aí ele converte aquilo ali, ele faz o seu perfil. E você fica impressionado, mas na verdade é igual o charlatão. Charlatão, né, quando você vai consultar aí, eu nunca fiz isso não, mas eu tenho um amigo que joga cartas, e ele falou pra mim que você fala tudo pra ele, aí depois ele volta pra você com aquelas mesmas palavras, e você, como é que você sabe disso? Pô, você mesmo que falou pra ele. Porque há uma coleta de informações. E o que acontece? Com a evolução das redes sociais, uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos dias é o Stories.
seja ele do Instagram, Facebook, WhatsApp, vai por aí. Porque antigamente, para você conversar com a pessoa, né, vamos voltar lá atrás, né, fora das redes sociais, se você quisesse conhecer uma pessoa, por uma amizade, por um namoro, você teria que ir numa festa, você teria que ir em um lugar diferente, alguém ia ter que te apresentar alguém para você conhecer aquela pessoa. E geralmente pessoas de boa família, né? Que davam bons casamentos, que duravam 20, 30, 40 anos, até que a morte os separe, realmente acontecia isso. Mas hoje não. Hoje você está ali nas redes sociais e você posta uma foto, né? Se você postar uma foto de uma mensagem, quase ninguém vai olhar, quase ninguém vai fazer isso aqui para você, ó, um coraçãozinho, coisa parecida. Mas você coloca uma foto que chama um pouco a atenção, na aparência, né? A imagem, e muitas vezes também a imagem nem é aquilo tudo que aparenta, e muitas vezes não é nem a pessoa que você pensa que está postando aquela imagem, né? Tem essa contradição aí. E quando você coloca aquela imagem, uma pessoa que não tinha conversa nenhuma com você, uma pessoa que não tinha assunto nenhum com você, chega e faz isso aqui, ó. Ou bota um coraçãozinho, e ali já começou a conversa. Ora, se você tem 400 visualizações aí nos seus stories, o que vai acontecer? Automaticamente, quando você tem aquelas 400 visualizações, automaticamente você começou a conversa com 200, 300 pessoas. E isso acaba te confundindo. De repente você quer uma boa amizade, quer arrumar um namorado, uma namorada, e você acaba ficando confuso, porque você já está numa situação que você já se envolveu com centenas de pessoas que não conhece, que até ontem você não conhecia, e agora você está ali, ó. E dali vai para o WhatsApp, e daqui a pouco você está com a vida toda enrolada. E Deus vai ficando só distante, cada vez mais distante. Os irmãos da igreja já não prestam, a igreja não presta mais, porque eu agora estou voltado só para as redes sociais. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu vivi isso durante algum tempo. Eu fui vítima disso também. Mas graças a Deus consegui contornar. Algumas pessoas conseguem, talvez nem ser atingida, mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que se envolvem de uma tal maneira, se tranca no quarto e entra pela madrugada, perde noite de sono, numa expectativa, numa esperança que aquela pessoa que ela quer que converse com ela venha chamar uma conversa. E isso aí é muito mal. Me perdoe, tá, irmãos? Algumas pessoas vão me excluir aí, mas eu tinha que falar isso porque eu amo meus irmãos. E eu estou falando isso porque eu já vivi essa experiência. Eu sou o primeiro a estar incluído aí nesse assunto, né? Quero deixar bem claro isso. Eu sou o primeiro a estar incluído nesse assunto. Mas o que Deus quer para a sua vida não é isso. Nós estamos na pandemia, algumas pessoas têm medo de ir para a igreja, mas você pode estudar através da internet. Eu, nessa pandemia, pela misericórdia de Deus, aprendi alguns solos de guitarra, aí, coisas que eu não sabia fazer. Tem coisa boa na internet, tem material bom. Você pode aprender a palavra, você pode estudar, você pode crescer através de estudos na internet. Porque Deus tem o melhor para você. A hora que parar essa pandemia aí, não sei quando vai parar, né? Só Deus sabe, você vai estar mais capacitado para você colocar em prática o conhecimento que você aprendeu através da internet. Muitos professores estão aí em todas as áreas ensinando. E a nossa vitória, irmãos, vem no caminhar. Nós somos parte do corpo de Cristo. Se você cortar um galho de uma árvore, sabe o que vai acontecer? Esse galho vai secar. Se nós estivermos distante da casa do Senhor, certamente nós vamos morrer iludido com as coisas desse mundo. Vamos simplesmente morrer. Mas se nós nos dedicarmos às coisas de Deus, se nós começarmos, nos esforçarmos para estar mais na casa de Deus, adorando a Ele, Espírito e verdade, com a dedicação, vai se cumprir a palavra do Senhor na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não precisa de muita coisa, de multidão, de maioria para nos abençoar, irmãos. Eu me lembro que quando eu casei, já quase 40 anos, né, eu estava na igreja e de repente surgiu um problema, eu me afastei e eu tive um sonho, né, até um testemunho. Eu tive um sonho que tinha uma pessoa tocando guitarra no meu lugar. E o que aconteceu? Aquilo me despertou, eu voltei para a igreja. Depois de 2 dias apareceu um guitarrista lá para tocar na igreja, realmente, como estava no sonho, mas também apareceu a minha esposa, que está casada comigo até hoje. Deus sabe como mover, Deus sabe de onde trazer, Deus sabe como fazer chegar até você. Logicamente que a escolha é sua, né? Mas Deus coloca no caminho, Deus não arruma ninguém para ninguém. Mas Deus coloca no caminho uma pessoa e está aí a sua escolha. Cabe a você fazer a sua escolha. Então, irmãos, a palavra que eu tenho para você é o seguinte: confie no Senhor, se dedique mais às coisas de Deus, esquece um pouco os negócios de internet, porque Deus não precisa de um montão, né? Você não precisa de muitas opções, você precisa da opção certa, e essa opção certa só quem pode te dar é Deus, em todas as áreas da sua vida. Talvez você está buscando uma sociedade, não sei, eu falei namoro aqui, mas uma sociedade, uma boa amizade, né? E Deus pode colocar no seu caminho, porque Ele que direciona, Ele que nos mostra o caminho. A Bíblia diz que quando nós não sabemos o caminho, Deus nos mostra o caminho, né? Deus também diz que se o nosso caminho é dirigido por Ele, como pode nós entendermos o caminho? Se o caminho é dirigido por Deus, você nunca vai entender o seu caminho. Mas se um homem entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. E esse mais é justamente aquela nossa ansiedade, né? O desejo, o tempo está passando, eu quero resolver as coisas. Muitas vezes nós procuramos na internet, mas a internet ela não é o caminho. Deus não precisa de maioria, né? Gideão, quando foi para a batalha, ele tinha mais de 30 mil, 32, 33 mil, falha a memória. Mas Deus mostrou para ele que ele precisava só de 300 para vencer os medianitas. As escolhas, elas podem te confundir, ou seja, quantidade, muita quantidade. Na internet você conhece muita gente ali, mas aquilo ali pode te confundir. Mas quando vier o que é de Deus para a tua vida, não haverá confusão. A Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, o que era apenas em parte, deixa de existir. Quando vier aquilo que Deus tem para a tua vida, independente de internet, porque Deus sabe como mover as coisas, como mover as pedras, como diz o ditado popular, e Ele vai trazer o seu caminho a pessoa certa, a amizade certa, o marido certo, a mulher certa, no tempo certo, porque é tudo no tempo de Deus. Vamos confiar no Senhor, porque certamente o Senhor, Ele pode tudo, né? Se dedica às coisas de Deus, né? Talvez estamos na época da pandemia ainda, vai fazer um curso, quem sabe você não encontra a pessoa da sua vida em um curso, buscando a Deus, se dedicando às coisas de Deus. Porque é dessa forma que Deus trabalha. Deus não precisa de muitos contatinhos aí, ó, para trazer um casamento para você, não. Para trazer uma boa amizade para você, não. Para trazer um bom relacionamento para você, não. Deus, Ele coloca a pessoa certa e você faz a escolha e você vai ser feliz na obra do Senhor. Me perdoe pela palavra, um pouco dura, mas achei que necessário, porque tem coisas que alguém tem que falar e Deus colocou no meu coração, falei. Não sou melhor do que ninguém, rogo as orações dos irmãos pela minha vida, porque eu necessito muito, como frágil, como fraco, pecador. Um forte abraço a todos, tenham um ótimo domingo, fique na paz.